Muito boa noite, meus queridos. Vamos que vamos. Acabei de acompanhar a Supercopa da Europa, o Manchester City conquistando o troféu pela primeira vez, né? Resultado de 1-1 no tempo normal contra o Sevilla, depois penalidades, o City foi mais competente, acertou a 5 cobranças, enquanto o Sevilla acabou perdendo a última cobrança com o Gudel, que mandou no travessão de Ederson. Um título importante para a história do Manchester City, que começa a crescer e começa a tornar a sua galeria de troféus mais apetecível. Depois da Tríplice Coroa, era importante coroar com uma Supercopa, já tinha perdido a Supercopa da Inglaterra, mais um jogo bem difícil, tá? Mais difícil do que muitos esperavam. Eu cravei o meu palpite no melhor futebol do mundo, disse que ia ser 1-1, iria para os pênaltis. Obviamente que foi uma cagada enorme, porque geralmente eu não acerto muitos palpites, mas lá está. Um resultado que mostra bastante o que foi um jogo, né? De futebol muito equilibrado. E em determinados momentos o Sevilla poderia ter feito mais gols, em determinados momentos o Manchester City, que em termos de posse de bola dominou, mas foi pouco criativo em diversas situações. A gente vai falar bastante do jogo aqui, mas não só. Vamos falar também de um sinal de alerta que o Manchester City precisa ligar nessa temporada para reposição de peças ainda neste mercado de transferências. Guardiola não está tão contente assim e a gente vai falar o porquê. E vamos comentar, obviamente, também a atuação de Erling Braut Haaland aqui neste canal. Todo mundo pensava, ou pelo menos boa parte das pessoas pensava aí que o Haaland ia arrebentar, ia fazer um hat-trick, mas não é bem assim e a gente vai tentar explicar o porquê. Primeiro, likezinho maroto. Segundo, comentário de qualidade, porque vocês são muito bons nisso. E terceiro, quem não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá, começando com o jogo, né? O Guardiola não contava com algumas peças importantes. O De Bruyne, por conta da lesão, e essa lesão a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, porque vai tirá-lo por alguns meses dessa equipe do Manchester City. É uma baixa de peso. Não contava com o Bernardo Silva, que ficou na Inglaterra, não contava com o Rúben Dias, então armou o time um pouquinho diferente, né? Colocou uma linha de 4 atrás com o Gvardiol jogando de lateral esquerdo e acho que isso não deu muita liga, não deu muito resultado. O Gvardiol estava um pouco perdido ali nas ações, não conseguia chegar para apoiar o Grealish com qualidade na linha de fundo, não é característica dele, ele pode jogar de lateral esquerdo, mas ele é mais um zagueiro pelo lado esquerdo, talvez o Ake naquela posição fosse melhor, né? Mas, enfim, o Guardiola optou por jogar dessa forma, uma linha de 4, como eu falei, meio campo com Kovacic, Rodri, o Palmer na direita, o Grealish do outro lado, o Phil Foden no meio e lá na frente Erling Braut Haaland. E aí, cara, o Sevilla armou o Marapuca, aliás, o Sevilla que é um bom time, tá? E teve atuações individuais a serem destacadas aqui, como joga o Acunha, como é um guerreiro em campo, o Ocampos é muito bom jogador, o Navas pela direita sempre foi muito bom jogador, agora na reta final da sua carreira também ainda entrega. Você tem o En-Nesyri, né, que enfim, fez o gol, a gente vai falar mais disso. Você tem o Rakitic no meio campo, que é um maestro, um distribuidor, o Lamela, que é bom jogador, o Oliver Torres, que foi muito bem hoje na partida. Enfim, o Sevilla não é um time de bobinho, é um bom time, por isso venceu a Europa League. E o Sevilla armou uma estratégia de pressionar nos primeiros 10 minutos o Manchester City, tentar surpreender, tentar tirar o fôlego, e conseguiu fazer isso. O Manchester City demorou para se encontrar no jogo. E eventualmente foi conseguindo, mas não com tanta eficácia, não com tanto volume. O Bono fez uma ou duas defesas, é verdade, depois desses 10 minutos iniciais, mas aos 25 minutos, o Manchester City, que em vários momentos da partida pareceu desligado, né? Pareceu ainda naquele momento de pré-temporada, e nem isso, às vezes num ritmo bem mais lento, permitiu que o Sevilla criasse uma jogada sem marcação, com total liberdade no meio campo, acionasse, acho que foi o Acunha pela esquerda que cruzou a bola na área e o En-Nesyri entre os dois zagueiros, né? Que, enfim, ficaram comendo mosca ali, conseguiu cabecear e matou o Ederson. 1-0 era tudo que o Sevilla queria, tudo que o Sevilla queria. Entretanto, o Sevilla, para o final do primeiro tempo, cometeu o erro de baixar demais as linhas,
sofreu por isso, mas mais uma vez o Manchester City não teve eficácia. O Manchester City sofreu bastante para furar o bloqueio do Sevilla e muito porque o Kovacic e o Foden estavam desligados do jogo. O Rodri um pouquinho mais atrás e esses dois caras não conseguiram ligar. O Kovacic porque ainda tá chegando, vai entender um pouquinho melhor as dinâmicas da equipe, dos seus companheiros, do que o Guardiola quer dele. E também o Foden, porque está fazendo uma função que não é muito a dele, né? O Foden joga mais aberto, talvez no lugar do Palmer, ou no outro lado, né? No lugar do Grealish, e teve que fazer essa função por dentro, ora que era do Gundogan antigamente, ou do próprio Kevin De Bruyne, não é muito a do Phil Foden. E a bola não chegava no Haaland. Haaland foi encurralado pelo sistema defensivo do Sevilla, e mais uma vez, quando o Haaland é encurralado, a coisa não vai tão bem assim para o Manchester City. Acabando a bateria do telefone, só dando um clique aqui. Não vai tão bem assim para o Manchester City, porque, enfim, se a gente pegar os números do Haaland na partida, ele converteu o pênalti depois, mas ele não deu um chute no gol, né? Pegou acho que 14, 15 vezes na bola, mas não deu um chute no gol. E é estranho quando um centroavante moldado para fazer gol não tem nenhuma oportunidade. Ele não teve uma oportunidade. Aí vocês podem costurar a teoria de que quando a bola não chega, o Haaland não participa tanto do jogo, mas na minha visão acho que primeiro que ele foi bem encurralado, bem marcado hoje, e segundo que realmente o City teve dificuldade para criar. O Grealish estava bem pela esquerda, mas não conseguia acionar o centroavante do Manchester City. E até por isso, as chances e o volume que o City cria no final da primeira etapa não são tão eficazes. O jogo permanece 1-0 e na volta do intervalo, o Sevilla volta melhor, né? Encaixando a marcação direitinho, saindo no contra-ataque e tem algumas oportunidades para matar o jogo. Um detalhe importante. Tivemos uma temperatura muito alta, um calor intenso lá na Grécia e por isso também tivemos duas paradas, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. E no início de uma temporada isso mata, especialmente o Manchester City, que não está acostumado com altas temperaturas, diferente do Sevilla. E nesse contexto o Sevilla voltou melhor na segunda etapa. E aí, cara, o Sevilla, como eu disse, teve a oportunidade de ir no contra-ataque, porque o City não teve fôlego para buscar muitas vezes, de matar o jogo. O En-Nesyri perdeu um gol cara a cara com o Ederson, perdeu dois, mas o segundo foi depois do gol do Manchester City. E engraçado que no melhor momento do City, do Sevilla na partida, o City vai lá e faz um gol, né? Aos 65 minutos, quando parecia que o Sevilla iria fazer o 2-0, uma belíssima bola com mel do Rodri centrada na área e o Palmer de cabeça, aliás, foi para esse lado. O Palmer de cabeça matou o Bono, que fez um partidaço, né? O Bono fez várias defesas importantes. Bono que está indo aí para a Arábia Saudita, muito provavelmente, tinha o interesse do Bayern de Munique. É um ótimo goleiro, o goleiro da seleção marroquina. Fez várias defesas, mas essa ele não conseguiu salvar. E a partir do momento que o Sevilla toma o gol, parece que desliga um pouco da partida também. Níveis físicos, porque o Sevilla estava fazendo um jogo de muita defesa, muita concentração, muito foco e, enfim, a coisa desandou um pouquinho, mas mesmo assim o Manchester City, por conta do Bono e também por conta da falta de eficácia, da falta de concatenação das ideias para acionar o Haaland, não conseguiu marcar o gol, o 2-1. O Julian Álvares foi a única substituição do Pep Guardiola já depois dos 80 minutos, o que eu achei um pouco estranho, por conta do calor, por conta de ser início de temporada, o desgaste dos jogadores, mas foi a opção dele e no final das contas deu certo, porque o Manchester City bateu o campeão. Nas penalidades não tem muito o que falar. Aliás, como os caras sabem bater pênalti, né? Impressionante. Bateram muito bem. O Walker foi o único do City que bateu mal, mas o Bono não conseguiu pegar e depois o Gudel perdeu a última penalidade. Parabéns ao Manchester City conquistando mais um título, quarto título, né? Contando a tríplice coroa, perdeu a Supercopa da Inglaterra. Mas sinal precisa estar ligado. O City perdeu o Gundogan, que foi fundamental na temporada passada, fundamental. O Mahrez, que se não era titular, entrava naquele lote de 14, 15 jogadores titulares, né?
sempre entrava durante as partidas. Quando algum jogador lá da frente não podia jogar, era o Mahrez a primeira opção para render, por exemplo, o Bernardo Silva ou outros atletas lá na frente. Perdeu o Mahrez e perde Kevin De Bruyne, jogador mais cerebral dessa equipe e que foi tão importante durante um bom período da temporada passada. E nesse setor de meio campo só trouxe o Kovacic, que tem características diferentes do Gundogan, do próprio De Bruyne e do próprio Mahrez, né, que é um pouco mais espetado lá pela direita. Então o City, que trouxe o Kovacic e o Gvardiol, precisa agora no mercado se movimentar. Eu acho que para o Guardiola, essas duas Supercopas mostraram que ele precisa pressionar a diretoria. Eu acho que é isso que ele está fazendo. O Paquetá é o número 1 da lista, os caras estão tentando convencer o West Ham. O Dani Olmo, que tem contrato com o Leipzig até o meio de 2027, pode ser até mais barato do que o próprio Paquetá por conta da multa rescisória que fala-se que tem na Alemanha. E é um jogador muito interessante. E estão trazendo também o Doku, que enfim, pode jogar ali na do Mahrez, mas é um jogador mais novo ainda, enfim, não dá tantas garantias assim. Mas o Manchester City, para manter o seu status de favoritíssimo a tudo que disputa, precisa se mexer no mercado, precisa contratar. Manter o Bernardo Silva, ao que tudo indica é o que vai acontecer agora, renovando o seu contrato, é uma peça fundamental e é um acerto da diretoria, mas precisa se movimentar um pouquinho mais, porque hoje, olhando para o banco do Manchester City, você tinha lá o Julian Álvares e não tinha mais ninguém para tentar mexer com o jogo, tentar mudar o jogo e render os jogadores. Então, obviamente que a substituição do Guardiola vai muito nesse sentido. Ele mexe muito nas dinâmicas enquanto os jogadores estão em campo, ele já tinha feito na Champions isso passada, mas agora ele precisa ir no mercado. O Manchester City tem que correr contra o relógio para contratar jogadores, especialmente neste setor. Mesmo assim, não vejo o Manchester City perder a coroa do tal favoritismo. O Bayern de Munique tem um plantel que compete, sim, a nível de nomes, mas em termos de jogo jogado ainda não está lá, não chegou nesse patamar. O Real Madrid perdeu o seu principal centroavante, a gente vai ter que ver o que isso vai custar na temporada, né? Que isso vai custar na temporada, sem o Benzema, vamos ver como é que o Ancelotti vai montar o time. E o Manchester City, para se manter nesse favoritismo, na minha visão, precisa tirar o escorpião do bolso e fazer contratações. Meus caros, é o seguinte, ficamos por aqui, lembrando que sexta-feira tem o Gelada com Quesada e vocês fiquem de olho nas minhas redes sociais, porque amanhã tem novidades sobre o Gelada, hein? Já dei spoiler aqui na sexta passada. Tchau, boa noite.